Bem, nosso tema hoje, então, é ética e cidadania, a construção das relações éticas e de espaços democráticos no ambiente escolar. Embora a questão seja prática, não é possível falar da prática sem a teoria. Elas estão em relação dialética constante, né? Nesse sentido, nós temos que pensar que tipo de educação o Brasil produz por séculos, né? Uma educação teorética, sem prática muitas vezes, baseada naquilo que a Igreja Católica consolidou, que foi o pensamento metafísico de Aristóteles, que está além da física e a física está aquém do mundo das ideias, desqualificando a prática. Nesse sentido, então, o pensamento metafísico, ele se estende desde lá de Aristóteles, antes de Cristo, no século IV, até os dias de hoje, já que é o pensamento principal da Igreja Católica que a sustenta é essa metafísica aristotélica. Como impacto direto no Ocidente, já que a Igreja foi a grande portadora da educação por séculos, e quando não foi a Igreja com suas escolas, eram padres e freiras que educavam em outros estabelecimentos escolares, esse pensamento metafísico continuou influenciando o cotidiano escolar e a legislação escolar. Nesse sentido, então, há um paralelo entre metafísica enquanto filosofia e pensamento religioso e política também, porque não interessavam aos políticos uma educação prática, onde teoria e prática tivessem dialética. E isso já começa lá na Grécia Antiga, com as primeiras escolas do modelo ocidental, não é? Onde, por exemplo, Sócrates, com seu diálogo, não é, em praça pública, ou então Aristóteles, no seu espaço também de escola, privilegiavam a fala, o expor verbal. Mesmo porque a atividade prática era vista como vergonhosa, atividade de escravizados e por aí afora. Quando nós saímos da antiguidade e entramos na Idade Média, esse pensamento continua. E quando nós chegamos na Renascença, começam-se as primeiras transformações. E nesse sentido, as primeiras transformações se dão sobretudo na Europa insular, que eu remeto aqui à questão da Inglaterra, quando os empiristas tomam o poder de produção de conhecimento. Aí a prática passa a ser uma questão fundamental. Não à toa que a educação inglesa até hoje é uma educação notável, porque ela foi em direção à prática. E viu na prática burguesa seu elemento fundamental, valorizado lado a lado com a nobreza e a monarquia. Por outro lado, na Europa continental, o pensamento de Descartes e outros mais racionalistas vão dar uma reinterpretação do metafísico e a questão prática continua em segundo plano. Isso se dá devido ao modelo de cidadania. Esse modelo de cidadania, ele garante a exclusão da prática, porque não é vista com bons olhos. Portanto, quando é que o cidadão da prática será valorizado enquanto cidadão? De que maneira? Então, primeiro, nós temos que pensar na questão de que, embora a cidadania tenha saído dos palácios com o pensamento liberal, que começa já no século XVI, na prática, o povo, o trabalhador, só será lembrado na teoria política no século XIX. Até o século XIX, cidadania era uma questão de burgueses e antigos nobres. Portanto, a questão da prática era vista como a do empregado. Agora, no século XIX, surge uma personalidade amada por uns e odiada por outros tantos, porque inverte toda a ordem criada por milênios no Ocidente, não só no Ocidente, que é o Marx. O Marx introduz o povo na política. O Marx introduz o povo na questão da cidadania. E é claro que o povo é um incômodo para essas elites. Nesse sentido, então,
com Marx no poder, de dizer o que é a prática, e com ele vir a dialética entre teoria e prática, portanto há uma transformação. Mas a escola continua presa ao ideal metafísico de apenas falar e pensar. E nesse sentido, no século XX, um autor dará um grito nesse sentido, tentando mostrar como é importante repensar a escola. E repensar a prática também, por que não? É o Althusser, tão criticado, mas tão útil ao mesmo tempo. No livro Aparelhos Ideológicos do Estado, ele faz uma pergunta que nos choca e que é válida até hoje. E que podemos resumir da seguinte maneira: quanto tempo de vida é despendido no ambiente escolar para falar apenas de teoria sem a dialética com a prática? E ele expressa isso de que maneira? Ele fala: a igreja, a religião, tem a criança uma vez por semana. Em média, 2 horas por semana. E a escola detém a vida da criança por 5 dias consecutivos. Em média, 5 horas por dia. E, no entanto, qual é o conhecimento que essas crianças escolhem para explicar o mundo? O pensamento religioso. É bom lembrar aqui que em pleno século XXI, a classificação clássica, não é, da metodologia científica de conhecimento continua válida. Nós temos o senso comum, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Próprio da escola deveria ser o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. E quando nós falamos de ciência, nós falamos de prática, de dialética, teoria e prática. Só que a escola continua presa no pensamento metafísico. Quando muito, a escola se dedica ao corte e recorte, que enche as paredes da escola. Mas nós não entramos na dialética da prática. Assim, por que a religião consegue tantos resultados para ser a explicação do mundo contemporâneo com uma escola com tantas horas de vida da criança? É vida, é importante lembrar isso. Tempo é vida. E nós sabemos que nossa existência é breve, não temos tempo a perder. Diria, não é, o poeta. Nesse sentido, o que ocorre? Por que a religião garante isso? Porque ela evoca a prática em todas as suas preleções. Também há um discurso metafísico, sim, por excelência, mas ela cobra a prática. E é isso que nos falta na escola. Nesse sentido, então, como é que nós podemos ir em direção à prática, para a cidadania? Desse povo que foi incluído só no século XIX. Mesmo século, aliás, que começa o caminhar da educação junto aos mais pobres. E basta lembrar que no Brasil, apenas na década de 1970, e na contradição durante o regime militar, mas graças à industrialização do país, é que o povo será chamado a vir para a escola. É que haverá a popularização da escola. Então, até 1970, no Brasil, não era preciso se preocupar com uma educação que não fosse metafísica. Afinal de contas, era para a elite. E a elite aqui é uma burguesia que ganha um salário um pouquinho melhor do que os muito pobres, que podem imitar a educação dos muito ricos e que estão ao serviço dos muito ricos e não questionam essa prática, porque usufruem de pequenas migalhas que caem de suas mesas. Assim, o convite para a prática se encontra hoje na pedagogia dos projetos, na transversalidade. Não preciso eu explicar para professores tão gabaritados o que é a pedagogia do projeto, mas ela é fundamental. Em geral, essa prática da pedagogia do projeto se resume a uma semana de ciências normalmente.
E mais uma vez com muito corte e recorte. Com habilidades manuais típicas de uma educação de mulheres em colégios de freiras, que veio até nós. Então, como transformar a pedagogia dos projetos numa atividade prática de fato? A primeira prática que deve haver na escola é o respeito à opinião e ao pensamento da criança. Como já nos dizia o Vygotsky, a zona proximal. Só haverá sentido uma educação na zona proximal. E assim nós podemos recuperar aqui, inclusive, o Paulo Freire, que fala da educação significativa com o cotidiano do aluno. Paulo Freire e Vygotsky estão em diálogo para a prática, já que a educação não é mais para os nobres e nem para os burgueses, donos dos meios de produção, mas para o trabalhador, aquele que o Marx transformou em cidadão e que a escola quer como trabalhador das fábricas. Mas nós não queremos apenas essa dimensão da prática, queremos também o pensar, por isso a dialética. E onde a dialética se dá melhor do que na aula de ciências, com seus laboratórios? Uma escola que não tem laboratório de ciências é uma escola capenga. Ela deve começar desde a mais tenra idade. Só assim esse tempo de vida fará sentido. Ou seja, a prática científica tem que ser vista. Me recordo, quando eu comecei minha carreira, há décadas atrás, e levei uma imitação de fóssil para a sala de aula, e os alunos ficaram horrorizados. Na literatura, na metafísica era aceito. Quando se mostrou uma evidência, não, porque a prática emana uma outra prática cotidiana de explicar a vida e aplicar o conhecimento. Além disso, para se falar de um ambiente ético e cidadão, é necessário que haja em cada unidade escolar um departamento psicossocial. O professor não tem que ser psicólogo, mas ele também pode ser. Há de se ter um psicólogo na unidade para mediar as crises. Há de se ter um assistente social para mapear as questões sociais. E não só o professor fazer tudo isso ficar sobrecarregado e por isso mesmo não ter tempo para a prática cidadã da ética. E como nós podemos fazer mais um projeto nesse sentido? Nós podemos fazer a avaliação em múltiplos sentidos. Não só a avaliação do aluno, mas também a avaliação do professor, da direção escolar, do prédio escolar, da biblioteca. E olha que em pleno século XXI há escolas que não têm biblioteca. Como falar em prática se não tem a prática da leitura às mãos? Como falar de cidadania se o recurso número 1 da escola é o letramento? Assim sendo, o projeto transversal, a pedagogia de projetos, deve buscar essa prática onde a escola tem múltiplos elementos de avaliação. E a criança é educada não só a avaliar o outro, mas a autoavaliação também. Essa é a construção do senso crítico, onde teoria e prática estão postas. E serve como diagnóstico para a ação de todo o sistema de administração da rede escolar. Nesse sentido, então, nós podemos pensar também no currículo da escola. Assim se fala muito em ler, escrever e contar. Não à toa que o peso maior do currículo está em matemática e letras. Mas é insuficiente. Em pleno século XXI, muitas escolas ainda não implantaram filosofia na educação fundamental. E filosofia na educação fundamental não é ensinar teóricos da filosofia. É elaborar a criatividade da criança de modo crítico, para que ela pense seus saberes. Portanto, introduzir no currículo filosofia é fundamental para a prática, porque tira da metafísica e coloca na reflexão crítico-social.
Ao mesmo tempo, é necessário que toda a escola, na sua prática de projetos, tenha o seu diretório acadêmico. Não é possível pensar uma escola onde a criança não aprenda a fazer suas demandas. Horas, isso incomoda a direção. Horas, isso incomoda o professor. Mas a cidadania é um sistema de incômodo, de movimento constante de transformação. E por isso aprender os mecanismos de participação começam pelo Grêmio Estudantil. Aprender a votar começa pelo Grêmio Estudantil. E nesse sentido, podemos usar inclusive a urna eletrônica, que a justiça social é ótimo, né? Esse ato falho dá um belo de um trabalho. Mas enfim, ela está inclusa na questão, não é, da prática cidadã e ética. Mas voltando, não é? O diretório acadêmico, a criança começa a aprender a votar. E mais, aqui o espaço da mulher nos diretórios acadêmicos, da comunidade negra, que é tão pequena na nossa região, mas é existente e excluída. Portanto, colocar candidatas meninas para que elas aprendam desde cedo a fazer política e o fazer política. E fazer ser visível as demandas femininas que, mesmo em escolas onde a maioria são mulheres, não aparecem as demandas femininas. Tanto é o metafísico em pleno século XXI contra a prática científica, contra a prática da filosofia pragmática e da filosofia da experiência. Ou seja, nós temos que pensar um Grêmio formado por todos da escola, desde a mais tenra idade. E eu não estou inventando aqui a roda. Tudo isso é legislação. Mas poucas escolas querem um Grêmio, porque dá voz ao aluno. Assim como só no século XIX o cidadão teve voz com Marx, quantos séculos serão necessários para que o aluno tenha voz na escola? E acredito que todos nós lemos Paulo Freire. Todos nós lemos Vygotsky. E, no entanto, continuamos batendo na tecla da educação metafísica, onde o máximo que se faz é corte e recorte. Não precisamos ir além. Nossa prática precisa ir para a experiência. Um outro projeto de pedagogia fundamental, ou de pedagogia do projeto, é valorizar a história da comunidade. E isso se pode fazer como? Pela história oral. A história oral coloca a disciplina de história, de letras e outras mais em ação, para a criança transcrever, para perder o preconceito linguístico, para ver a prática da gramática, para ver a construção da história no cotidiano do bairro. Trazer o pedreiro que construiu a história para contar a sua história oral de como foi a construção da escola. Trazer o engenheiro que planejou para a criança sonhar com o estudo universitário, mas sem perder a prática e sem perder o respeito por aqueles que trabalham cotidianamente com a mão na escola. Dentre eles, a merendeira, a faxineira, que também fazem parte do projeto educador. O inspetor, a inspetora. Então o convite é sempre clássico, que todos participem. E que a escola, ao deter tantos dias da vida da criança, de uma fase tão privilegiada de criatividade, de um momento tão importante de vida, possa dar um sentido na prática. Assim, o adulto poderá ver que uma coisa é o discurso político e outra é a prática política. E ao invés de votar pela metafísica dos discursos, precisa-se pensar no voto como a prática do político. E a prática do político começa pelo Grêmio. É um incômodo? É um problema? Sim. Mas a escola está lá para fazer a pedagogia da solução dos problemas, da orientação do melhor caminho, da formalização da ciência, com um laboratório de ciências,
para que a prática seja feita e seja compreendida na sua dinâmica mais profunda, que é a vida e seu cotidiano. Obrigado a todos e todas. Espero não ter me estendido.